Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson do blog Ligado em Viagem. E eu sou a Lívia do blog Malas Pra Que Te Quero. E você está ouvindo A Vida Secreta dos Blogs. Em mais um episódio inédito de notícias comentadas. Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio de notícias em que a gente traz e comenta as novidades mais recentes e importantes da nossa área. Além das últimas presepadas do Elon Musk, né? A contragosto, diga-se. Verdade, é isso mesmo. E a última do bilionário é que ele tá fazendo de tudo para dar para trás no acordo de compra do Twitter, né, Lívia? É, pra variar, né? Pra variar, né? Só causando. Uhum. Mas além dessa história, nós vamos comentar também sobre o acordo milionário que o Google terá que pagar por ter violado uma legislação ao aplicar seu recurso de reconhecimento facial. Falaremos também da promissora integração entre o WooCommerce e TikTok. E claro, temos também as últimas notícias do Google e seus algoritmos. Aliás, teve atualização agora no final de maio, não teve? Teve sim, vamos falar. Ah, legal. Mas, então, vamos começar pelo nosso malvado nada favorito, o Elon Musk. A notícia da semana é que ele está ameaçando suspender de vez a aquisição do Twitter por conta de uma suposta quebra de acordo. Em uma carta enviada ao Twitter nesta segunda-feira, o bilionário alega que o Twitter não lhe forneceu dados suficientes sobre o funcionamento de seu bot anti-spam. Segundo a carta assinada pelos advogados de Musk, a companhia estaria ativamente resistindo e dificultando o acesso às informações como previamente acordado. E aí, Lívia? Comentários sobre esta notícia nada surpreendente? É nada surpreendente mesmo, né? Além dessas idas e vindas serem típicas do Musk, desde as primeiras notícias que a gente teve das intenções de aquisição do Twitter, ele vinha falando sobre essa necessidade de ter mais informações sobre as políticas de combate a spam e contas falsas dentro da plataforma. E para mim, assim, particularmente, isso nunca me pareceu uma preocupação 100% genuína. Parecia muito mais esse truque na manga, assim, esse bode expiatório, para que ele pudesse, a qualquer momento e por qualquer outro motivo escuso dele, alegar que algo não tinha sido revelado, né, a contento, e por isso o acordo seria desfeito. Então, acho que a importância dessa notícia aí é o caráter mais oficial da alegação mesmo, né? Não é mais uma declaração dele para a imprensa ou um tweet, que costuma ser as comunicações dele. Essa foi uma carta, de fato, dos advogados dele diretamente para o Twitter. O que nos faz acreditar que a coisa está caminhando muito mais agora para o lado de uma dissolução do acordo do que para a efetivação, né? Pois é, mas segundo a declaração oficial do Twitter, a companhia tem sim cooperado com Musk, né? E pretende continuar compartilhando as informações necessárias. O texto afirma ainda o seguinte: nós pretendemos seguir com a transação e cumprir o acordo nos termos e valores combinados. A estimativa da plataforma é que menos de 5% de seus usuários ativos podem ser classificados como contas falsas. No mês passado, o CEO do Twitter, Parag Agrawal, declarou que já havia fornecido a Elon Musk uma explicação sobre como a empresa chega a essas estimativas. Mas, pelo visto, isso não foi suficiente, né? Até porque a nossa suspeita é de que nada seria suficiente, né? Sei lá, assim, eles estão falando essa coisa de estimativa, eu entendo que talvez seja estranho mesmo não falar um número de fato apurado, uma estimativa, mas também não sei se dá pra chegar no número, mas enfim, pra mim, de qualquer forma, o Elon Musk sempre estava usando isso aí como carta, então só nos resta mesmo apostar qual que será o desfecho, né? E eu aposto que a aquisição não vai pra frente. E você? Olha, eu apostaria que também não. Acho que desde o início, na verdade, eu nunca fiquei com muita certeza de que ele queria comprar. Acho que ele queria só causar, sabe? Queria driblar a gente. Não, porque a gente até fez um episódio, né? A gente demorou, a gente ficou vendo essas histórias e demorou. Aí quando ele fez realmente o acordo veio oficial, a público, a gente falou, não, agora temos que falar no nosso podcast.
na compra do Twitter. Aí deu 2 dias do episódio, ele começou a falar que não ia mais E comprar. até porque é um valor muito alto, assim. Eu sempre achei desde o início um Uhum, valor muito elevado e muitos especialistas mesmo comentaram que, de acordo com o preço das ações atuais e mesmo uhum. expectativas de monetização e futuro da empresa, era um valor muito elevado. E estava É. muito mais como um capricho do próprio Elon Musk do que outra coisa, né? Eu acho que a gente chegou a comentar aqui, assim, seja pelo valor da empresa, seja pelo tanto que isso era proporcionalmente dentro da fortuna do Musk, não era tão pouco assim, né? E isso, né? Ele já entrou falando, tudo que a gente falou no episódio lá era coisas sobre como ele queria tirar coisas que na verdade monetizavam, inventar outras, mas, né, muito no risco, né? Então, enfim, tava tudo muito mal contado. Agora é ver se a gente apostou certo ou errado. É verdade. Agora, avançando para a nossa segunda notícia, que é o acordo milionário que o Google vai ter que pagar por ter violado uma legislação ao aplicar seu recurso de reconhecimento facial. No fim da semana passada, a companhia concordou em pagar 100 milhões de dólares para liquidar uma ação coletiva movida por residentes do estado norte-americano de Illinois. A acusação, neste caso, é de que a ferramenta de agrupamento facial do Google Fotos viola uma lei do Estado que versa sobre privacidade e informações biométricas. E esta foi a mesma legislação que no ano passado obrigou o Facebook a pagar 650 milhões de dólares por conta da sua ferramenta de sugestão de marcações em fotos. Parece que os recursos de fotos estão saindo meio caros para as Big Techs, né, Lívia? Pois é, eu acho que com certeza estão saindo caras. Essa lei de Illinois ela é de 2008 e ela obriga as empresas a fornecerem uma comunicação clara, individualizada e por escrito, né, a respeito dos motivos para a coleta e o prazo de armazenamento de qualquer dado biométrico, incluindo aí imagens da retina, da face, impressão digital ou até registro de voz. E para quem não se lembra, o Google Fotos tem recursos de sugestão de imagens, né? E a identificação de pessoas que utilizam a tal ferramenta de agrupamento que basicamente coleta e usa dados sobre a geometria facial das pessoas fotografadas para determinar similaridades e diferenças entre elas. E era o mesmo caso do Facebook que sugeria a marcação do perfil de pessoas que supostamente apareciam nas fotos postadas pelos usuários. O problema é que ambas as companhias falharam bem feio assim em deixar claro para o usuário como acontece essa identificação e uso de dados. Então, segundo o estado de Illinois, elas violaram diretamente sua legislação ao coletar e analisar a estrutura facial de uma pessoa sem aviso nem consentimento por escrito. Como consequência destas ações, o Facebook descontinuou a tal ferramenta de sugestão de marcação. Já o Google passa a ser obrigado a informar corretamente os usuários sobre o recurso de agrupamento facial. E qualquer residente do estado de Illinois que tenha tido sua imagem reproduzida no Google Fotos entre maio de 2015 e abril de 2022 pode requerer sua indenização, que pode chegar até a $400 por pessoa. Que convertido em reais vale mais que barras de ouro. Maoi! Eu não tinha nenhum comentário para agora, fica só esse mesmo. Deixa eu aproveitar. Eu não sei como é aí na Inglaterra, mas aqui na Alemanha, esta questão de privacidade é um negócio que o pessoal leva muito a sério. Tanto que, além do que a gente percebe no dia a dia, né, que a Uhum. maioria das pessoas não tem seus perfis públicos, né, são normalmente perfis privados, que só compartilham com amigos e familiares. Tem até algumas coisas engraçadas na vida real, digamos assim, né, na parte. Uhum. Aqui, se você, por exemplo, está andando numa viela, numa rua em alguma cidade alemã e vê uma fachada de uma casa bonita, enfeitada com, sei lá, enfeite de Natal, enfeite de Páscoa, Uhum. qualquer coisa desse tipo, e você quer tirar uma foto, se o dono da casa vê, ele tem o direito de reclamar e pedir que você apague a foto, assim, sabe? Uhum. Por mais que esteja fachada de casa, né? Esteja público e seja na rua, Uhum. você não pode ficar tirando foto das casas das pessoas. Assim. Então essa questão de privacidade aqui é muito alta. E pelo jeito aí, Illinois, como se faz muito nos Estados Unidos, eles monetizam com processos e leis e esse tipo de coisa, né? Eu ia comentar que, assim, a minha experiência na Europa realmente é que se leva isso mais a sério,
Não, nem sempre só em termos da lei, as pessoas realmente, né, têm essa coisa de serem menos, expor menos a vida pessoal. Também já passei por várias situações, até em lugar turístico, dependendo, lugar turístico não, mas em viagem, dependendo, se você tira uma foto distante de uma árvore e uma pessoa estava embaixo da árvore, ela percebe, ela te aborda para deletar a foto, enfim. É uma característica, acho que tem mil coisas envolvidas que a gente não tem tempo no podcast para dizer todos os motivos, mas realmente nos Estados Unidos a minha desconfiança vai mais de que tem muita Big Tech lá, tem muito escritório de advocacia atento às coisas que estão acontecendo, né? E aí eu acho que junta as duas coisas, só que não é nada, ajuda como um todo a gente entrar nessas discussões e doer no bolso das Big Techs, porque tem hora que abusam mesmo, né? Assim, essa notícia, por exemplo, pra mim, ok alguém achar que é um avanço da tecnologia ter a detecção e fazer coisas que, em certa medida, nos ajudam, agrupam fotos, fazem videozinhos bonitos, emocionantes no Google Fotos e tal, mas é meio absurdo pensar que eles não fizeram um termo oficial que a pessoa tenha que Uhum. concordar, que não tinha nenhuma política de privacidade inicialmente postada em nenhuma das plataformas, é bem estranho. Então acho que eles vacilaram muito e tem que pagar mesmo, né? É verdade, sem dúvida. E já na nossa próxima notícia, temos a promissora integração entre o e-commerce e o TikTok. A novidade foi anunciada agora no fim de maio pela plataforma chinesa que lançou um plugin que permite que os usuários usem seu painel de controle do próprio e-commerce para conectar seus catálogos e criar anúncios para o TikTok. Esta é uma novidade potencialmente interessante para donos de sites e blogs que já possuem ou têm interesse em lançar um e-commerce. Concorda com isso, Lívia? Ah, com certeza, né? O TikTok é uma ferramenta super rentável hoje em dia. É claro que não dá pra gente dizer que todo criador ou dono de site é obrigado a usar, né? Mas quem já está lá ou quiser experimentar essas possibilidades, agora tem mais um motivo, né? Porque eu não sei se todo mundo sabe o que é exatamente o e-commerce, mas essa é uma solução para venda online em sites WordPress. E segundo estimativas, quase um terço dos sites que possuem e-commerce utilizam essa ferramenta. Ou seja, muita gente já pode se aproveitar dessa integração, né? E daí, para quem tiver interesse em experimentar o novo recurso, existe um vídeo explicativo no próprio site do plugin, que a gente pode deixar no post desse episódio no nosso site também, mas resumidamente são 4 passos, que seria primeiro você ter uma conta TikTok, né, for Business e conectar sua loja lá nas configurações do aplicativo. Depois você deve instalar na sua loja o pixel de rastreio fornecido pelo TikTok. O terceiro passo é sincronizar o catálogo, né? E por fim você consegue gerenciar as demais coisas e criar anúncios via painel do e-commerce mesmo. Então ficou bem relativamente simples, vamos dizer assim. E falando até de uma outra plataforma que acredito que os blogs que nos ouvem com certeza utiliza, Uhum. Pinterest anunciou pouco antes, em abril, a sua integração com o e-commerce. Você acha que uma coisa pode ter incentivado a outra ou nada a ver? Eu acho que por parte do TikTok não deve ter muita relação, porque eles já vêm fazendo esse tipo de integração com grandes plataformas, já tinham feito com o Shopify recentemente, era uma questão de tempo eles conseguirem com as demais. Mas pode sim ter alguma relação por parte do próprio e-commerce, que ele pode estar investindo ativamente nessa expansão aí, ou ter conseguido finalmente desenvolver uma integração que funciona, né, e vai chegando aos aplicativos agora. Então eu enxergo mais assim, não vejo o TikTok olhando para o Pinterest como competidor exatamente, né, e tal. Mas, não, sei lá, muitas notícias do e-commerce recentemente pode ser que eles realmente partiram para esse mercado, né? Ah, legal. E eu vou aproveitar para fazer uma propagandinha aqui do nosso episódio 56, chamado O que podemos aprender com o TikTok, mesmo que você odeie o app. Vai que a chegada do e-commerce lá anima o pessoal, né? Pois é. É verdade, porque vender fazendo dancinha, né? Pode ser, né? Não julgo mais nada, gente. Vai lá e tenta. Eu também não, sem dúvida. Mas por fim, Google. Depois de muitos meses de calmaria, tivemos finalmente uma atualização agora no final de maio, não é? Isso, tivemos. No dia 25 de maio, o Google anunciou via Twitter que estava publicando uma grande atualização, que a gente chama de Core Update, e realmente a última atualização desse tipo aconteceu lá em novembro do ano passado, né? Então o Google estava bem calminho mesmo este semestre. Como a gente já comentou, aliás, várias vezes aqui no nosso podcast, esse tipo de update é um pouco mais profundo que as demais atualizações pequenininhas que acontecem a todo momento, porém nunca é possível precisar se ele terá muito pouco ou até nenhum impacto nos rankings do seu site.
Por isso, o importante nesse momento é estar ciente de que um update aconteceu, ficar umas 2 semanas de olho no Analytics ali, o Search Console, para ver se seu site sofreu algum impacto, mas ainda assim lembrando que mesmo se o impacto for grande, vale esperar daí mais umas semanas também para ter certeza que ele não vai ser revertido sem necessidade de interferência, tá? Porque isso é bem comum. O Google lança uma atualização, dá uma sacudida nas posições e tal, mas as coisas vão voltando a uma normalidade depois de umas semanas e algumas mudanças não são permanentes. Então vale saber disso para estar atento, mas não se desesperar nas ações corretivas também. Você sabe se essa atualização tem maiores investimentos ou aprofundamentos no Core Web Vitals, mobile? Os especialistas ou mesmo a companhia já chegou a comentar alguma coisa sobre isso? Não, a companhia é daquela que não fala nada, né? É muito raro. E ainda muito recente, só tem boatos, aquelas coisas assim. Não vi nenhum movimento muito específico, que às vezes tem de algum nicho ou coisa assim. E de resto, só os boatos de que aqui mexeu, aqui no meu site não e tal. Então, não, nada da companhia, mas é o normal. O Google não fala nada além de lançamos, espere algumas mudanças, mas não se desespere. Mas não tem nada específico que eu possa dizer que já aconteceu de grande, não. Basicamente, ficamos sabendo porque o Google falou. Eu mesmo, nos meus clientes, não vi muito movimento, né? Mas sempre bom todo mundo estar sabendo porque impacta muito diferente cada site, né? Então, alguém aí que está ouvindo pode ter sentido impacto, sim. E aí vale os nossos episódios de sempre, tantos que a gente tem aí sobre algoritmos, sobre Google, sobre como revisar textos, se você tiver um impacto muito grande num texto que é o seu melhor texto, que melhor performance tinha no Google e talvez passe a não ter, a gente pode ajudar com episódios aí, né? Este foi mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. Você encontra todos os nossos episódios no site avidasecretadosblogs.com.br ou no seu agregador de podcasts favorito. E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou no nosso e-mail pergunte@avidasecretadosblogs.com.br. E não deixe de compartilhar este episódio com outros blogueiros ou donos de site. Para manter o podcast existindo, nós precisamos que vocês nos ajudem nesta divulgação. Lembrando que é possível também contribuir enviando qualquer quantia para a gente via Pix ou Catarse. Não deixe de olhar os detalhes do nosso Instagram ou no nosso perfil do Catarse. Os links estão no post desse episódio no nosso site também. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Até lá! Free your mind.